Bom, pessoal, continuando aqui a aula 4, a gente agora vai partir para um dos momentos mais esperados do curso, que é transformar aí o nosso circuitinho em uma placa de circuito impresso. Vamos transformar em uma PCB. Aqui em cima, ainda no EasyDA, tem um outro menuzinho, procurar componentes e módulos, tem modificar símbolos ou criar símbolos, que faz parte daquela ideia de criação de componente. Tem aqui algumas configurações, como compartilhar e etc. Entre outras opções aqui, depois com o tempo você dá uma olhada em cada uma e vai escolhendo elas para conhecer e se familiarizar cada vez mais. Vamos focar aqui nesse desenho aqui dessa plaquinha, ó. E aqui já tem a opção Convert Project to PCB. Vamos clicar nela. Ela vai abrir aqui uma outra opção, uma janela preta. Já vou explicar essas cores aqui para vocês. Uma janelinha preta, um desenho rosa, uns desenhos aqui, uns componentes em amarelo e umas linhas aqui embaixo em azul. Então vamos lá. Primeiro de tudo, vamos salvar essa PCB. Save as PCB aula 4. Aí, PCB aula 4. Save. Salvou, tudo mais. Bom, primeiro detalhe para comentar com vocês, esse quadradinho rosa aqui, ó, ele simboliza o tamanho da sua placa. Tá? Aqui ele mais ou menos já traz calculado de acordo com os componentes que você tem, mas esse tamanho pode ser editado. Então você pode editar o tamanho, segurando nessas quinas aqui, você pode aumentar de um lado, ó, fazer ela até uma forma irregular. Ó. Enfim, de acordo com o que você precisa, pode aumentar o tamanho, pode diminuir. Tá? Aqui ele mais ou menos vem calculado para o tamanho dos componentes que você tem. Aqui nessa camada layer, é interessante conhecer aqui, ó. A cor vermelha significa top layer, ou seja, é a parte de cima da sua placa. Então tudo que tiver em vermelho, ele vai estar localizado em cima da sua placa. Isso referente a trilhas. A parte de baixo, a linha de baixo aqui, ó, azul, bottom layer, ela é a parte de baixo da sua placa. Então é a trilha que vai ficar na parte de baixo. O top silk são os componentes, a posição dos componentes em cima da placa. Então, por exemplo, aqui pode ver que todos os componentes eles estão amarelos, justamente porque eles vão ficar em cima da placa. Bottom silk é quando você tem componentes na parte de baixo da placa, isso também é possível. Você pode mudar um componente de cima para baixo, de repente para reduzir o tamanho numa plaquinha dupla face. E o importante também o board outline, que é esse rosa aqui que é o tamanho da placa. Esses são os mais importantes aqui nesse primeiro momento. Aqui tem uma outra azulzinha aqui que são as headlines, que são as linhas de conexão. Mas isso a gente vai ver que não é nem tão importante. Então, no primeiro momento, a gente vai posicionar os nossos componentes, né? Vamos identificar todos eles aqui embaixo, ó. Esse aqui é o nosso microcontrolador, a gente clica aqui em cima dele e arrasta ele para o local que a gente quer na placa, ó. Nota que quando eu puxo, já vai toda a conexão de linha vai seguindo ele, para que eu possa escolher o melhor lugar para colocar. Essa aqui é a intenção. Eu vou colocar ele um pouquinho mais para cima, aí que vai sobrar espaço aqui para a gente colocar os componentes de saída desse lado. Aqui a regra de rotação, ela segue a mesma da área de desenho, ou seja, com R você rotaciona. Aqui no caso eu já vou posicionar o cristal aqui perto do microcontrolador. E do lado do cristal os dois capacitores. Um, dois. O capacitor a gente pode dar uma mexida neles também para que eles fiquem mais harmoniosos. Aqui já está um pouco melhor. Olha, para começar ele está cruzando uma linha. Vamos trocar ele de lugar. Ele fique mais harmonioso ainda. Aí. Então tá aqui os dois capacitores. Vamos colocar os resistores. Um resistor é aqui da alimentação lá do VCC, que é o que faz o reset, é o R1.
A gente der um zoom aqui, a gente consegue ver o nome dos componentes. Então, você pode colocar de acordo com o que você planejou lá. Então, no caso R1, a gente lembra lá, ele passa no positivo e está conectado também no pino 1, que é o reset, para manter o nível alto. Ele é um resistor de 10K, diferente dos demais que são de 1K. Peguei ele e vou levar ele lá para perto. Ó. Vou colocar ele aqui. Pronto. Agora tem que colocar aqui o componente Bluetooth. Vamos colocar ele nesse cantinho aqui mesmo. Trouxe ele para cá. Vamos dar uma rotação nele para que ele fique um pouco mais. Assim, tá bom. Ficar dentro da placa. É importante que todos os componentes fiquem dentro da placa, dentro dessa linha rosa. Se você colocar um componente fora, na hora que você mandar rotear, na hora que você mandar imprimir a sua placa, esse componente naturalmente não vai participar aqui da montagem. Então é importante você respeitar esse quadradinho rosa aqui. Se inicialmente ele estiver muito apertado, você pode colocar todos os componentes, aumentar ele, depois reduzir, então ele dá essa facilidade. Vamos colocar todos esses resistores aqui juntos. Vou dar uma mexida neles aqui para ele ficar mais harmonioso, assim me parece mais harmonioso a montagem. Vou colocar aqui, só temos que inverter a ordem, tá cruzada as linhas, então vamos inverter aqui. O R2 vem para baixo, esse aqui vai para cima e o R3 vem para baixo. É um pouco chato de movimentar ele aqui, mas tá tranquilo. Que agora é só posicionar ele do jeito que você deseja. Aqui, colocar ele mais arrumadinho. Quanto mais arrumadinho, melhor, né? Fica mais bonito aí a apresentação da sua placa. Vou colocar eles bem juntos. Vai ficar parecendo um banco de resistores aqui no cantinho do lado do microcontrolador. Prontinho. Agora é a hora da gente levar para a placa os nossos transistores e os bornes que vão ligar com os relés. Vou levar a alimentação também aqui, ó, já esquecendo da alimentação. A gente pode colocar ela aqui do lado oposto ao aqui, bem no cantinho da placa. E agora sim, falta colocar só os transistores aqui. Vamos pegar por conjunto, aqui um junto com o P2, para a gente começar aqui a colocar então as saídas. Vamos colocar a primeira saidinha aqui, nesse canto, a segunda saída do lado dele. Eu volto a lembrar vocês mais uma vez, nunca é demais repetir, esse aqui é apenas um exemplo didático. Você deve ter, inclusive, total liberdade e curiosidade para montar os seus próprios circuitos, para fazer testes. Você pode usar alguns circuitos de demonstração para fazer com que funcione. Pode usar esse meio para fazer os outros exemplos que a gente deu nas outras aulas. Ok, mais um aqui e por último ficou aqui a saída 4. Então é interessante que se estimule a criatividade na construção da sua placa. Eu estou organizando aqui de qualquer jeito, como eu disse, é didático. Jamais faria uma placa comercial assim tão depressa. A intenção aqui é fazer justamente para te mostrar como é que faz, como é que se desenvolve, para te dar essa noção, esse posicionamento, tá? Provavelmente colocaria um cantinho onde todos os relés ficariam juntos, todas as saídas para relés. Bom, vocês estão vendo aí, eu fiz um novo rearranjo para que ficasse um espaço livre aqui. Eu vou explicar o porquê que deixei esse espacinho aqui. Então, nesse momento está pronta a nossa placa. Nós já temos aqui o desenho das trilhas, a posição de cada componente. Bom, uma vez terminado o seu desenho, você já posicionou todos os seus componentes aqui na posição que você deseja, na posição que você idealizou aqui para o seu projeto. Você tem que então construir as linhas, tem que fazer o que a gente chama de route, tem que rotear a sua placa. Passar todas as trilhas, por onde ela vai, escolher tamanho, etc. Vou dar um exemplo com essa linha aqui, ó, vai ligar aqui um resistor R2 no
no pino 16, que é o C1. Ele até identifica aqui pra gente entender que foi feita uma label aqui. Eu ligo C1 no C1. A gente seleciona aqui Track, escolhe aqui em Layers qual das layers você vai traçar essa linha. Você pode fazer na parte de cima da placa, na parte de baixo da placa. Vou escolher fazer na parte de baixo. Escolhi aqui a linha. Aí ele vem com aquela mesma, o mouse toma aquela mesma imagem da situação anterior aí do desenho, onde ele é representado por duas linhas tracejadas, cruzadas, né? Duas linhas vermelhas. Então você clica no meio e arrasta a linha até onde você quer. Pode fazer curvas, se quiser ir reto, você vira, faz desenhos, enfim. Pronto. Quando terminar a conexão, clica com direito. Senão você vai sair puxando linha para todo lado. Uma vez que inicia, ele começa a puxar todas as linhas. E você tem que fazer isso com todas as linhas. Se a sua intenção é fazer uma placa de face única, por exemplo, vai dar um pouco de trabalho, uma linha que passa por baixo dos resistores, etc. Então, mas é um exercício bacana para desenvolver. Mas o EasyEDA aqui, ele oferece uma ferramenta de AutoRouter, que é essa aqui, ó. Então aqui em cima no menuzinho ainda você tem aqui a configuração, compartilhar, tem essa PhotoView, daqui a pouco a gente vai ver o que é essa PhotoView. Enfim, aí você vai chegar aqui no AutoRouter, clicou no AutoRouter, você vai especificar aqui a maneira com que você quer que seja feito a linha aqui, do seu desenho. Top Layer, Bottom Layer, escolhe aqui a unidade em milímetros, escolhe o tamanho da linha, enfim, você escolhe o que você tiver que escolher aqui. E manda rodar. Aqui, ó, por exemplo, vamos mexer aqui para a gente já ver, ó, o tamanho da linha de 8 eu vou mudar para 10, por exemplo. E vou dar um Run. Esse aqui vai ser a largura da sua linha, tá? Então, a largura da sua trilha. Isso vai depender muito do seu circuito. Se é um circuito só de comando, onde você não vai ter, só de controle, onde você não vai ter potência, você pode usar linhas mais finas e, consequentemente, menos camadas. Agora, se é um circuito que vai demandar potência, tem que aumentar aqui a largura da sua linha. Mandei executar, ele vai fazer isso sozinho, demora um pouquinho, ele vai calcular todas as rotas possíveis e vai escolher aquela que é melhor, que utiliza menos faces. Pronto, já fez. Já podemos notar aqui que o nosso desenho ele foi criado com linhas, com trilhas na parte de baixo, que são as trilhas azuis, e com trilhas na parte de cima, que são as vermelhas, tá? Esse espaço em branco que eu deixei aqui, ó, a gente pode utilizar para escrever alguma coisa. Então, escolho escrever aqui. Vou escolher aqui, escrever na Top Silk Layer. E aqui eu posso colocar texto. Aqui, aqui. E fazer até uma coisa mais personalizada, né? Então, vou colocar aqui aula 4. Bom, uma vez terminado então o nosso projeto, já colocado os nomes, já colocado as identificações que a gente gostaria de colocar na nossa placa, os componentes, as trilhas todas prontas, uma opção que você tem é de visualizar como essa placa vai ficar utilizando a função PhotoView. Vou clicar aqui para a gente dar uma olhada. Clique em PhotoView, ele cria uma imagem da placa em 3D para que a gente possa enxergar como que ela vai ficar, onde está passando as trilhas. A gente pode movimentar para um lado, para o outro. E essa vai ser a cara da nossa placa. Neste caso aqui é uma placa em verde, com desenhos em branco, toda já perfurada. A gente não usou nenhum componente SMD, então não tem nada conectado aqui por cima. Bom, pessoal, é isso. Nessa aula, então, a gente aprendeu como pegar o nosso esquema aqui no EasyEDA e transformar ele em uma PCB. Aqui o EasyEDA, o nosso esquema no EasyEDA, e transformar ele numa PCB. Na próxima aula, que vai ser um pouquinho mais curta, no próximo vídeo, eu vou mostrar como faz para que você peça essa placa e que ela venha diretamente para sua casa, via correio. Tudo bem? Aguardo vocês então já na aula seguinte para a gente encerrar a aula 4.